Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre liberais e libertários. Muita gente ouve esses termos e fica em dúvida, pensa, será que liberais são uma versão light dos libertários ou libertários são uma versão radical dos liberais? Tem gente que chama os libertários de ultraliberal ou ultra-neoliberal, mas eu tô aqui para dizer que libertários e liberais não são diferentes versões da mesma coisa, não são diferentes graus da mesma coisa. E por quê? Porque libertário é aquele que defende a lei de propriedade privada, ou seja, que defende que cada indivíduo é igual perante a lei, que a propriedade de um indivíduo não pode ser violada por nenhum outro, nem por nenhuma autoridade, e que, portanto, o monopólio da força, ou em outras palavras, o Estado, que o Estado é o monopólio da força, seria errado. Então, libertários são anarquistas. Ou seja, o Estado tem que sair da minha propriedade, cada um faz o que quiser com a sua propriedade e troca no livre mercado. Já liberais defendem que tem que existir um Estado para aplicar leis. Eles podem defender leis naturais, podem ser consequencialistas, utilitaristas, ou seja lá o que for. A verdade é que muitos são relativistas mesmo. Muitos liberais falam que não existe verdade, não existe certo e errado. É o Estado que tá aí mesmo, ele impõe a força e você tem que aceitar e acabou, e cala a boca, e se não quiser vai embora, senão vai ser preso. Tem liberal que fala dessa forma psicopata mesmo, e que eu na verdade tenho até uma certa simpatia pelos liberais psicopatas, porque eles são os mais coerentes, porque você tá defendendo o monopólio da força, você tá defendendo mesmo que foda-se o certo e errado. Não existe certo e errado, a lei não se aplica igualmente a todos, é uma regra que o mais forte chega lá e impõe sobre os outros e acabou. Então nesse ponto eu admiro a coerência dos liberais relativistas, dos liberais psicopatas e assim por diante. Porque os liberais que defendem direitos naturais são totalmente contraditórios. O liberalismo é totalmente contraditório, por quê? Porque ele diz que existe uma lei natural, todo indivíduo tem o direito à lei natural, ou seja, o que significa a palavra natural? Significa não foi feita, não foi imposta por um indivíduo, por uma autoridade. É isso que isso quer dizer natural. E ao mesmo tempo eles dizem que só uma autoridade pode impor essa lei natural sobre as pessoas, ou seja, é uma contradição total. E aí você tem pessoas que defendem que na verdade o justnaturalismo liberal deveria resultar na anarquia, e que o liberalismo faz parte do libertarianismo. Só que essa é uma definição muito fora da realidade, porque os liberais hoje são todos estatistas. Eles todos defendem o Estado, defendem a política, que a política é importante, que temos que ter uma política eficiente, que temos que combater a corrupção para que a política seja íntegra. Ou seja, se você acha que você pode ter uma política sem corrupção, então você acha que a política não é errada, que a política em si não é errada, mas sim os desvios dela, que é uma ideia liberal, de defender o Estado. Então é muita forçação de barra você querer dizer que liberais e libertários defendem a mesma coisa. Ou você querer dizer que liberais são quase libertários, só falta um pouquinho de entendimento, que eu acho uma visão extremamente ingênua, porque os liberais mais conhecidos estão envolvidos com política. E para um político não falta só entender alguma coisa, porque o político está envolvido com uma atividade que é contraditória em si, e ganhando muito dinheiro com isso, ganhando muito dinheiro que é roubado das pessoas honestas que produzem. E como eu já disse várias vezes, o Estado é um organismo. O Estado não tem intenções, nem boas nem más. Pode ter um monte de gente ali com boas intenções, com más intenções, mas não importa. O Estado é um organismo com a função de parasitar a sociedade, assim como organismos biológicos parasitas têm função de parasitar outros organismos. Essa é a função evolutiva do Estado, porque o Estado também evolui, o Estado também passa por seleção natural, a sociedade também. Ou seja, querer fazer com que o Estado funcione em prol da propriedade privada é como querer fazer com que um leão funcione em prol do vegetarianismo. Como querer dar salada para um leão e achar que você pode, sim, condicionar ele a comer a salada. E o resultado é que o leão vai comer o seu braço. Como o liberalismo é uma ideia contraditória, como ele defende ao mesmo tempo direito natural e ao mesmo tempo direito positivo, porque se Estado é direito positivo, pelo próprio fato de ser imposto é positivo, ou seja, é imposto por uma autoridade,
natural não é imposto por uma autoridade. Como o liberalismo já é contraditório e já não tem uma teoria coerente, ninguém chega, eu vou explicar aqui a teoria do liberalismo e ela é totalmente coerente. Geralmente, os liberais nem têm uma teoria muito clara ou eles rejeitam que ética seja uma coisa objetiva. Até o próprio Ludwig von Mises, que para mim é o mais importante de todos os liberais e que criou o embrião do libertarianismo. Para mim, sem Mises, você não teria libertarianismo como tem hoje. Até ele considerava que a ética não era uma coisa objetiva e ele precisava pensar assim para continuar sendo liberal, porque se ele tentasse tornar a ética objetiva, ele teria que abandonar o Estado. Inclusive, ele quase chegou no ponto de rejeitar o Estado com a sua ideia de secessão individual, de que todo indivíduo pode se desvincular do Estado, que isso é literalmente anarcocapitalismo. Então o Mises ele teve uma ideia libertária também, mas ele também se contradiz e também defende o Estado. E num certo ponto de vista, o libertarianismo é oposto, é o extremo oposto do liberalismo. Porque pensa bem, o liberalismo diz que existe uma lei objetiva e que só o Estado pode impor essa lei. Então o Estado, nesse caso, é como se fosse Deus. É como aqueles que acreditam que os direitos vêm de Deus, só que o Deus é o Estado, ou seja, o monopólio da força. Então, nesse caso, o liberalismo representa a autoridade absoluta do Estado, porque ele tem total autoridade sobre a lei, diferente da direita e da esquerda, que acham que a autoridade do Estado tem que ser equilibrada, por exemplo, com a autoridade de religião ou com uma revolução de uma classe. Pelo menos a direita e a esquerda tem o conservadorismo e o progressismo, ou o marxismo ou o socialismo. Para eles não é intrínseco que a autoridade total sobre a lei é do Estado, mas para os liberais é. Então os liberais, nesse caso, dão total autoridade ao Estado sobre a lei e os libertários dão nenhuma autoridade do Estado sobre a lei. Então, nesse sentido, eles são extremos opostos. Então, nesse caso, quando o liberal dá total autoridade ao Estado, lembrando que tudo isso é contraditório, a ideia liberal é toda contraditória, mas quando eles dão autoridade total ao Estado e ao mesmo tempo defendem a diminuição do Estado como princípio, eles chegam à conclusão, então, de que eles só podem fazer isso legitimamente dentro do Estado. Então, eles têm que defender que o Estado aprove as leis que vão permitir que o Estado seja menor e que vamos ter que votar e que vamos ter que ficar colocando candidatos com ótimas intenções, que esse sim vai conseguir acabar com as regulações do mercado e blá blá blá. Então é uma sopa de contradições, é uma mistura de que o Estado tem que ser menor, de que o mercado é ótimo e ao mesmo tempo o Estado é uma autoridade absoluta e se você não gostou você tem que se mudar e a única forma de diminuir o Estado é pelo próprio Estado, enfim. E tem muitos libertários que, na verdade, atuam como liberais. A pessoa fala, sou anarcocapitalista, porque é muito fácil falar. Você só fala, sou anarcocapitalista, pronto. Sou libertário, sou anarquista. Mas, na prática, tudo que você defende condiz com o liberalismo, condiz com um tipo de estatismo de diminuição gradual do Estado pelo próprio Estado e não com um princípio libertário, com uma teoria realmente libertária. E isso é uma coisa que vem, de certa forma, envenenando o movimento libertário, porque esses liberais estão se passando por libertários. Nós temos os libertários que são considerados radicais, que são aqueles que se mantêm coerentes com os princípios libertários, com a ética libertária. Esses libertários que se mantêm mais fiéis aos princípios podem ser chamados de puristas, aqueles que rejeitam a política, ou os liberais, os libertários / liberais que se envolvem com política podem ser chamados de gradualistas ou simplesmente de liberais políticos ou alguma coisa do tipo. Em outras palavras, você tem a ideia antipolítica e a ideia política, e como o liberalismo é em si contraditório, acaba surgindo certas anomalias, como, por exemplo, pessoas que são social-democrata e se auto-intitulam liberal, pessoas que são conservadores e se auto-intitulam liberal, que são a favor de várias intervenções idiotas do Estado na vida das pessoas, como, por exemplo, guerra às drogas, desarmamento, e defendem tudo isso e ainda dizem que defendem Estado mínimo. E essa própria ideia de Estado mínimo não existe, já que todo Estado é um monopólio da força. E se um grupo é um monopólio da força, ele já não é um grupo que interfere pouco na vida das pessoas. Ele interfere o suficiente para conseguir forçar as pessoas o que ele quiser. Se não conseguisse fazer isso, não seria Estado, não seria monopólio da força. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, apoiem esse canal e coloquem suas dúvidas nos comentários. Se você quiser que eu responda alguma dúvida, comente alguma coisa, coloque nos comentários.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.